Olá, eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos falar sobre a fotossíntese. Mas antes, prepare o seu caderno, o seu lápis, sua borracha para fazer anotações, tá bom? Vamos lá? Preparados? É a hora! Bom, a habilidade que vamos trabalhar hoje é identificar as substâncias necessárias tanto para a produção de matéria orgânica nos produtores como nos consumidores e reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas plantas, mas todos os organismos que têm clorofila, são clorofilados, assim como os consumidores não se restringe a animais. Bom, a gente vai ver um pouquinho sobre fotossíntese e vamos também falar um pouco sobre as atualizações da fotossíntese, tá bom, gente? Como eu digo para vocês, sempre a biologia está sempre sendo atualizada todos os dias. E a gente precisa acompanhar as atualizações para não falar besteira por aí, né? Antes aqui, ó, eu coloquei para vocês o significado, tá bom? Do que é fotossíntese. Então, já podemos colocar no dicionário, né, gente? Síntese, fabricação de um corpo químico de substâncias orgânicas, ou seja, glicídios. O que é glicídios, hein, professora? Vamos colocar aqui, então, lá no nosso dicionário, né, gente? Glicídios, vamos lá. Glicídios, tá com, pode ser ios ou pode ser deos, tá? Vou colocar ios aqui, porque tá aqui, ó, tá bom? Glicídios, mas você pode encontrar também um E aqui, ó, tá? Você pode encontrar assim também, tá bom? Eu vou colocar assim porque tá ali, ó, tá igual que tá ali, tá bem? Glicídios, tá bom? É igual a carboidratos. É igual a hidrato de carbono, que é igual a açúcar, bem? A gente colocou aqui o que é glicídio. Então, vamos lá. Síntese de um corpo químico de substâncias orgânicas, glicídio, que é síntese de um corpo químico. Que corpo químico é esse? Carboidratos, com a ajuda da luz como fonte de energia, pelos vegetais clorofilados, ok? Então, é a síntese de carboidrato com a ajuda da energia do sol. Fotossíntese. Síntese é a fabricação, foto com a energia do sol. Fabricação de quê? De carboidrato. Vamos fazer uma setinha aqui, e aí vocês anotam no caderninho, aí não vai esquecer, tá bom? Então, a gente coloca assim, bem? Então, vamos começar aqui a ver a fotossíntese. Muito bem. A energia em movimento da natureza. Então, a energia, ela está sempre em movimento. Da onde vem a energia para o nosso planeta? A energia do nosso planeta vem através do Sol, né? E como é que ela vem para os seres vivos, mais propriamente dito? Através da fotossíntese, chamada também de metabolismo energético, tá bom? Então, vamos lá, caderno do aluno, página 222, tá bem? Se está no caderno do aluno, eu não preciso copiar no meu caderno, né, gente? Atenção isso aqui, tá? De forma simplificada, as plantas terrestres, entre outros organismos, vamos ver outros organismos também, vamos entender por que está isso aqui entre outro organismo, capturam a energia do sol, já falamos sobre a energia, né? E através de reações químicas transformam substâncias inorgânicas como a água e o dióxido de carbono, gás carbônico a gente não costuma falar mais, tá, gente? É dióxido de carbono. Em glicose. O que é uma glicose mesmo, hein? Carboidrato, bom? Que é uma molécula orgânica e liberam gás oxigênio, que é inorgânico. Cuidado com essa relação aqui,
tá, gente? Cuidado. Por quê? Vejam bem, eu estou me referindo nesse parágrafo aqui à planta, tá? A planta, gente, ela vai liberar oxigênio, sim, mas ela vai consumir o oxigênio dela na respiração. Então, a planta, ela não contribui com uma quantidade significativa da liberação de oxigênio na atmosfera, tá bom? Então, quando fala aqui, ó, produzindo alimento para a sobrevivência da planta, porque esse oxigênio aqui não vai servir quase nada para a nossa respiração, porque ele vai ser consumido pela própria planta. São outros seres clorofilados que vão liberar uma quantidade significativa de oxigênio na atmosfera, que faz com que a gente tenha a possibilidade, então, de usar o oxigênio como um aceptor de elétron. Isso é lá na cadeia respiratória, tá? Um pouquinho mais à frente a gente fala sobre isso, tá bom? Então, cuidado para entender esse parágrafo aqui, repetindo, por quê? As plantas fazem a síntese de glicose utilizando a energia do sol, aí elas pegam moléculas inorgânicas, como a água e o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, usam a energia do sol e sintetizam o quê? A glicose. E liberam nessa reação o oxigênio. Mas o oxigênio vai ser consumido depois do processo de respiração celular, bem? Esse processo, então, relatado nesse parágrafo aqui, chama-se fotossíntese. Para que isso aconteça, precisa ter um pigmento verde em uma substância chamada de clorofila, que está presente nas folhas. As moléculas orgânicas formadas durante a fotossíntese fornecem não apenas energia ativa nos sistemas vivos, mas também moléculas estruturais que compõem os organismos vivos. Então, não é só energia aqui, mas também vão ajudar a compor as moléculas dos próprios seres vivos. Vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso também, tá? E aqui a gente vai ver mais uma vez sobre a questão da energia, que a gente já viu na aula passada, né? Então, se tem energia solar, uma parte da energia dissipada pelo calor, 100 unidades, a planta vai liberar aqui, ó, 98, bom? Vai usar duas unidades para sintetizar o seu açúcar, no caso aqui é a glicose, bom? Então, vejam como a energia aqui, ela é dissipada, né? 98 cada 100 unidades, 98 dissipada, e duas, então, são utilizadas para a fotossíntese. Bom, perda significativa aqui de energia dissipada, mas nós conseguimos sobreviver muito bem, obrigado, né? Bom, então vamos lá para a fotossíntese. Gente, esse material que está aqui, ó, não precisa copiar no caderno, mas tem que entender o que está escrito aqui, tá bom? Então, pega lá o caderno do aluno, sublinha lá o material, sublinha lá a parte que é importante, que a gente falou aqui, e deixa arrumadinho lá no caderno do aluno, tá legal? E coloca a data também, né, gente? Então, a fotossíntese, síntese de moléculas orgânicas, no caso, o carboidrato, através da energia do sol. Então, a fotossíntese, mais uma vez, aí sim, isso aqui já não está no caderno do aluno, tá bom, gente? A fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar. Então, a energia solar, ela vai ser convertida em energia química. Que energia química é essa? É a glicose. Aqui, ó, é a glicose, tá bom? Vamos colocar aqui um lembretezinho, que essa energia química, então, é a glicose, tá bom? E a gente diminui aqui o tamanho da fonte, diminuir mais um pouquinho para dar ali, né? Mais um pouquinho. Agora sim. E aí a gente coloca aqui, tá bom? Então, energia química, que é a glicose. A gente vai, pega aqui, coloca aqui, não, vamos colocar aqui. Isso, energia química, e aí a gente vai entender, tá bom? Então, a energia química, que é a glicose.
para a realização da síntese de compostos orgânicos, tá? Então, ela converte energia química, energia solar em energia química, e ela faz o quê? A síntese de compostos orgânicos. A fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera. Então, o Sol, ele vai fornecer energia para a planta, para os cloroplastos, não só a planta, mas todos que têm cloroplastos, né? E esses cloroplastos, então, vão usar essa energia e vão transformar em energia química e vão começar, então, a distribuir essa energia pela biosfera. Bom? Lembrando que os organismos fotossintetizantes, como o nome já diz, são aqueles capazes de fazer síntese, ou seja, a fabricação de alguma coisa, nesse caso aqui com os fótons, e essa coisa que ele fabrica que nós chamamos de glicose, tá bom? As algas também fazem fotossíntese, e essas sim liberam grandes quantidades de oxigênio na atmosfera, tá bom? Então, vamos aqui. Trata-se de um processo realizado por organismos autotróficos. O que são autotróficos mesmo? Capazes de sintetizar moléculas orgânicas ou sintetizar o seu próprio alimento. Fotossintetizantes, como planta, lembrando que a planta, quando ela fabrica, né? Quando ela fabrica, não, desculpa. Quando ela libera o oxigênio, ela também consome. Hein? Quem abastece de oxigênio a nossa atmosfera são as algas e as cianobactérias, eucariontes, né? Esses organismos vão capturar a energia solar, vão converter a energia química e vão usar essa energia para a síntese de glicose. Bem? Baseada para isso, né? As coisas não vêm do nada, tem que ter algum ingrediente, baseado em água e dióxido de carbono, aqui, ó. Já não está usando a palavra gás carbônico, tá bem? Dióxido de carbono e gás carbônico é a mesma coisa, professora? Sim, é a mesma coisa. Só que as provas hoje vêm mais com o nome de dióxido de carbono, tá bem? Um dos produtos finais desse processo é o oxigênio, que é liberado para o ambiente. Cuidado, tá? Cuidado aqui, porque as plantas consomem grande parte do oxigênio que é produzido, entre aspas. Somente as algas e as cianobactérias que liberam grande quantidade de oxigênio na atmosfera, ok? Então, vamos entender aqui a equação geral da fotossíntese. É importante colocar isso aqui no caderno, bem descrito, bonitinho, porque todas as provas caem nessa equação aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho 6 moléculas de dióxido de carbono, lembrando que esse número aqui, ó, é um número de moléculas, tá? Que não aprenderam na química ainda, ó, a biologia está ensinando. Então, aqui eu tenho 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 12 moléculas de água, com a ajuda da energia do Sol, os seres fotossintetizantes são capazes de sintetizar glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de água. Opa, água, libera água, professora, libera água mais água. A água, ela é fundamental para a vida do nosso planeta, né, gente? Mais 6 moléculas de dióxido de carbono, tá bom? Só tem uma setinha aqui importante, porque todo o oxigênio liberado na fotossíntese deriva da fotólise, quebra da molécula de água. Então, é a água que ajuda a fornecer o oxigênio da atmosfera. Então, sem água, sem oxigênio. Bom? Quem foram os primeiros a fazer fotossíntese foram as cianobactérias, porque elas começaram a quebrar a molécula de água. Bom? Então, não esqueçam disso, que o oxigênio liberado na atmosfera não vem aqui do dióxido de carbono, tá bom, gente? Ele não vem. Esse oxigênio aqui que é liberado através do processo da fotossíntese, ele vem pela fotólise da água, ou seja, a quebra da molécula de água, ok? Então, para que a gente consiga entender fotossíntese, precisa entender um pouco sobre a propriedade da luz,
bem? Então, a luz, ela é uma radiação eletromagnética, tá o espectro aqui, né? Tá a luz, bem? E a luz, ela transporta pacotes de energia chamados de fótons. Por isso o nome, ó, fotossíntese. Síntese de compostos orgânicos a partir dos fótons. Bom? A luz tem um comportamento de onda e de partícula. Então, a luz, ela transporta energia por meio dessas partículas que são chamadas de fótons. São os pacotes de energia. São esses pacotes de energia aqui que vão ser utilizados para a fotossíntese. Esse pacote de energia no espectro eletromagnético aqui, na luz visível, de 400 a 750 nanômetros, tá bom? A gente falou sobre isso no nono ano, sobre a propriedade da luz. Se estiverem em dúvida, temos uma aula gravada sobre isso, a gente pode colocar lá no grupo de vocês e vocês reverem essa aula, tá bom, gente? Então, o espectro eletromagnético, lá mostra direitinho como é que esse espectro aqui acontece, né, com mais detalhes, tá bom? Então, quem tem dúvida, dá uma olhadinha lá. Mas a luz, ela é uma onda, hein? E aí, né, como onda, ela tem todas as suas características, e na região da luz visível, eu estou tratando do comprimento de 400 a 750 nanômetros. É nessa região que vai acontecer a fotossíntese. Até um pouquinho mais aqui, tá, gente? 750 nanômetros, não 700 nanômetros aqui. Isso aqui tem que ser atualizado, tá bom? Bem, então a luz, esse pacote de energia chamado fótons, é que é utilizado para a síntese de moléculas orgânicas, que no caso aqui é a glicose, ok? Então, quais são as etapas da fotossíntese? Ih, professor, vem etapa, gente. A fotossíntese, ela é dividida em duas etapas. Há uma etapa fotoquímica, chamada reação de claro. Só acontece de dia? Não. Fotoquímica é a reação que tem a presença do fóton, ou seja, precisa da energia luminosa. A clorofila é verde porque ela reflete no verde. Já vimos sobre isso ano passado também, né, gente? A cor de um objeto é o que ele reflete. Então, a clorofila, ela vai refletir na luz verde, por isso que a planta, a folha é verde. A maioria, né? É verde. E ela vai absorver com maior eficiência os comprimentos de onda, do azul e do vermelho. Voltando. A fotossíntese é dividida em duas etapas. Na etapa fotoquímica, a reação de claro não acontece só de dia, acontece quando tem quem? A energia luminosa, tá? Se eu pegar uma planta sem sol, hoje acontece fazendo fazer isso, viu, gente? Pegar uma planta sem sol e colocar um comprimento de onda na região do azul e do vermelho, ela consegue fazer fotossíntese. Já tem experimentos sobre isso, tá bom? Então, a etapa fotoquímica é aquela que usa o fóton. Por isso, eles colocam reação de claro. Tá? Só acontece de dia? Se você não colocar uma lâmpada, se eu colocar uma lâmpada, nesse comprimento de luz aqui, eu posso realizar fotossíntese. Tem isso no laboratório? Tem sim. Então, eu posso dizer que isso aqui também pode não ocorrer somente de dia, desde que eu ofereça à planta luz nesse comprimento de onda aqui, tá bom? E a clorofila, então, ela vai refletir no verde, porque ela é verde, e vai absorver com maior eficiência, não é que ela não absorve em outras regiões, com maior eficiência, mais energia, na região do azul e do vermelho. Por isso que a gente coloca aqui, ó, na região aqui de 400 aqui, tá? A 750 nanômetros, já começa aqui o infravermelho, ok? E a parte química. Então, fotoquímica precisa da luz, e a parte química não necessita de luz, mas sim dos produtos formados na fase fotoquímica. Então, tem uma fase da fotossíntese
que a planta lá, a clorofila, né? Ela pega a energia que está lá no sol, né? Os fótons, ela vai sintetizar alguns produtos e manda para uma outra fase, que é a fase química, que também pode acontecer de dia, né? E ela vai, então, finalizar a fotossíntese com a síntese da glicose, ok? Então, uma fase fotoquímica com a presença do fóton e uma fase química onde não há presença do fóton e sim os produtos formados pela fase fotoquímica, bom? Então, vamos aqui entender essa nossa ilustração, bom? Vamos lá. Então, vejam, na fase fotoquímica, ou seja, na fase que a planta vai precisar da luz, né, da energia da luz na forma de fóton, vai ocorrer nos cloroplastos, bem, em uma região chamada de tilacoide. Ah, eu vou ter que decorar isso, meu Deus, misericórdia. Não, gente, só para saber, tá bom? É só para saber. Calma, calma. Aqui você tem, então, a presença da luz e a fotólise da água, que quebrou a água e liberou o oxigênio. Bom? Então, o que acontece na fase fotoquímica? Presença da luz, fotólise da água, liberação do oxigênio, formação do ATP. Que diacho de ATP esse? Meu Deus, que desgraça, quanto nome. Né, gente? Não precisa decorar tilacoide, tá? Mas esse ATP aqui tem que saber o que é, gente. É a energia da célula. Ah, a energia que a célula usa é... Vamos colocar no dicionário. ATP é igual à energia que a célula usa, né? Vamos escrever assim, que aí a gente vai entender. Que a célula... Se a gente não escreve dicionário, a gente não entende. Então, vamos chamar um dicionário, tá bom? Então, na fase fotoquímica, ocorre a fotólise da água, a presença da luz, a liberação do oxigênio e a formação de ATP, que é energia, e NADPH2. Ai, meu Deus, que porcaria de NADPH2 é esse aqui? Meu Deus do céu. O que é isso, professora? Pelo amor de Deus. Estou carregando energia, gente. A energia não está sendo transferida? Estou transferindo energia. Estou transferindo energia aqui, ó. Ó. Tá? Ok? Então, na fase fotoquímica, fotólise da água, liberação do oxigênio, formação de ATP, NADPH2. Vai para uma outra região dos cloroplastos, chamada de estroma, onde acontece a etapa 2, a etapa química, ou seja, a etapa que não tem presença do fóton. Aí a planta pega o dióxido de carbono, né? E ela, então, vai sintetizar glicose. Ó, C6H12O6. E vai liberar água. Entenderam? Então, a luz aqui, fase fotoquímica, e nessa fase química aqui, a ausência da luz. Esses produtos aqui que vão contribuir para que essa fase aqui, essa etapa química, então, possa ocorrer. Tá legal? A fase fotoquímica nos tilacoides e a fase química no estroma. Legal? Então, mais uma vez, a fase fotoquímica ocorre a fotofosforilação e a fotólise da água. Pelo amor de Deus, o que é isso, professora? O que é fotofosforilação, meu Deus? É a adição de um fosfato. Como é que é? Ó, ADP, adenosina de fosfato, 2. D aqui é de 2, tá? Então, peraí. Então, a fotofosforilação é a adição de um fosfato? Então ele vem com 2 fosfatos daqui, tá? Chegando aqui, ele ganha mais um fosfato. Aí vai com 3, então é ADP. Isso acontece na fase fotoquímica. A fase fotoquímica, como eu falei, tilacoide, né, gente?
acontece a fotofosforilação, ou seja, a adição de um fosfato na presença da luz, tem que ter energia para isso, né, gente? E aí sintetiza o ATP. O que é o ATP mesmo? A energia que a célula usa. Então, já usa a energia do Sol aqui para sintetizar uma molécula de ATP, tá bom? Não é que pega um fosfato do Sol, já é energia para acrescentar um fosfato aqui, tá bom? Então, na fase fotoquímica, a fotofosforilação, a adição do fosfato em presença da luz, do fóton, com a transferência de energia captada pela clorofila para as moléculas de ATP. A energia vai ser utilizada para colocar mais um fosfato aqui, tá bom? Local, já falei, tilacoides, e acontece também o quê? A fotólise da água. A fotólise da água quebra a água, quebra no bom sentido, né, gente? Parte no meio, libera o oxigênio e forma quem, gente? Forma quem, meu Deus? Quem que forma aqui, professor? NADPH2, tá bom? Acrescentou aqui o H2, né, gente? Pelo amor. Então, quebrou a água, o oxigênio veio para cá, né, gente? E o hidrogênio veio para cá. Olha que lindo, fofo. Bom, é isso que quer dizer aqui a fotofosforilação e a fotólise da água. É comum perguntar isso em Enem? Sim, é comum, tá bom? É bem comum isso aqui ser perguntado em Enem. Tem que saber isso daqui? Sim, tem que saber isso aqui, tá bom? É bom vocês escreverem, né? Fotofosforilação, é adição do fosfato à presença da luz. Ação de colocar um fosfato na presença da luz. Fotólise da água, quebra da água, através da energia do sol, né, gente? Quebra da água por enzimas que estão ali precisando de energia também, localizada nos tilacoides sobre a ação da luz, sobre a ação da energia do Sol, com a liberação do oxigênio e a formação de NADPH2, tá bom? E aí, mais uma vez para vocês, né, a fotólise da água, então a luz e a clorofila agem na molécula de água, quebrando, liberando os prótons e os elétrons, e a formação aqui de oxigênio, tá bom? E esses quatro aqui, né, ó, vão formar NADPH2, tá bom? A fotofosforilação, a adição de um fosfato na presença da luz. Aqui era 2 fosfato e que passou a ser 3 fosfato, tá bom? E aqui, ó, hidrogênio daqui, NADPH2, e a gente tem aqui a formação do carreador de prótons, ok? Muito bem. Aí vem a etapa química, também chamado de ciclo das pentoses, em que o dióxido de carbono, o ATP, que veio lá da fase fotoquímica, e o NADPH2 vão formar o carboidrato, que é a glicose, e vão liberar água. Isso acontece no estroma. Também é chamado de ciclo das pentoses, o ciclo de Calvin-Benson. Foi fixação dos carbonos, um elemento presente no meio abiótico, ou seja, onde não tem vida, que passa para o meio biótico, bom? Ou seja, um meio que tem vida, né? Uma molécula inorgânica para uma molécula orgânica, bom? Então, aqui, ó, as etapas da fotossíntese, né, equação da etapa química. Então, você tem 6 moléculas, etapa química, tá, gente? Etapa química, ó. Presta atenção aqui, etapa química. Isso aqui não é a equação geral da fotossíntese, tá bom? Na etapa química, eu vou ter o quê? As plantas vai usar 6 moléculas de oxigênio, 12 moléculas de ATP, mais, 12 moléculas de NADPH2, mais ATP. Com isso, ela vai sintetizar glicose, vai liberar água, vai liberar o ADP e vai ficar um fosfato livre aqui, tá? Vamos lá, de novo. Ó, 6 moléculas de dióxido de carbono, mais as 12 que vieram lá da fase fotoquímica, e mais o ATP.
O ATP está energia que eu vou usar para fazer isso, né, gente? Acontece do nada, tem que ter energia. Então, eu tenho a síntese da glicose, carboninho daqui, ele bota aqui, tá? O hidrogênio que veio lá da água, eu ponho aqui, tá bom? O oxigênio, então, eu tiro, ó, o oxigênio vem daqui, tá? Então, eu faço a molécula de glicose. O carbono vem daqui, do dióxido de carbono. O hidrogênio vem lá da fotólise da água, porque ele veio lá de pH2, não é isso? O oxigênio vem aqui do dióxido de carbono, que aquele oxigênio lá da água foi liberado, né, gente? E aí eu vou ter a formação de água, mais hidrogênio que venha daqui, e mais o oxigênio que venha daqui. Então, tem formação de água, tá bom? E, é claro, eu usei energia, ficou o quê? O ADP. Ficou o ADP, ok? E um fosfato livre aqui, porque eu peguei energia, esse fosfato aí ficou livre, tá bom? P aqui de fosfato, tá bem, gente? Então, aqui algumas observações. As plantas verdes, as partes verdes das plantas representam principalmente pelas folhas. Representadas principalmente pelas folhas, são as únicas capazes de realizar fotossíntese, porque tem os cloroplastos. O oxigênio liberado pela fotossíntese, realizada pelos eucariontes e cianobactéria, provém da água e não do dióxido de carbono. Tá, gente? Cuidado, que isso daqui é muito... agora está muito em moda. Bom, está muito em moda que você gosta de dióxido de carbono, né? Pega o dióxido de carbono e aí libera oxigênio, melhora o efeito estufa. Teve um doido maluco que andou falando por aí sobre isso, tá? Que a planta pegava o dióxido de carbono e liberava oxigênio. Então, estão perguntando muito sobre isso aí, que tipo um doido aí que não sai da fotossíntese, estou falando essa besteira, ok? Existem vários tipos de clorofila, que a gente não entra aqui em muito detalhe no ensino médio, mas a clorofila A em eucariontes e cianobactérias, a clorofila C, algas pardas e outro tipo de alga aqui, diatomáceas. A clorofila B, plantas também, tem algumas plantas de clorofila B, e algas verdes, e a clorofila D em algas vermelhas. Todas elas têm a clorofila, é claro, né? E elas fazem o processo de fotossíntese. E a bactéria clorofila também, que são bactérias fotossintetizantes, tá bom? O açúcar produzido na fotossíntese serve para quê? Para sintetizar outras moléculas. Tá bom? Então, eu posso pegar a glicose e sintetizar a sacarose, né? Você pega lá a cana-de-açúcar, não é isso? Faz lá o açúcar que você coloca no seu café lá, vem da onde, gente? Vem da glicose, sofreu uma síntese, formou sacarose e você colocou lá no seu café, tá bom? A celulose também, a celulose é um monte de glicose junto, tá? A planta usa também lá a celulose nas suas partes, lá nas suas folhas lá também, e nas suas células, principalmente a parede celular de celulose, e aí a gente pega lá a madeira e faz os nossos móveis, né? Então, vem tudo a fotossíntese também, tá bom? 50% dessa glicose vai ser usada pelas mitocôndrias, para pegar essa energia que está presente na glicose e usar para sintetizar ATP também, tá bom? Essa glicose também ela pode ser usada para reserva. Amido também é vários tipos de glicose, tá, gente? Amido e celulose são vários tipos de glicose. O que muda aqui é o tipo de ligação que é diferente, tá bom? A ligação que forma a glicose, a celulose é um tipo de ligação diferente daquela que forma o amido. Mas o ingrediente é o mesmo, que é a glicose, tá bem? É só o tipo de ligação que é diferenciado. E é claro que o amido fica reservado nas plantas, como uma batata frita, cheia de amido, né? Aquilo ali é a reserva da planta, que é formada por glicose, bom? Então, aqui nós temos a equação geral da fotossíntese. Nós já conversamos sobre ela, que é um mapa, para vocês terem ideia do que acontece, né? A fase fotoquímica, que acontece com a presença da luz, hein? Fase clara, tá? Com esse claro, né, gente? Hoje em dia vai dar com esse claro. A absorção da luz, lógico. A fotólise da água, a liberação do oxigênio, né? A fotofosforilação, que é a produção do ATP,
existe uma fotofosforilação cíclica e acíclica, tá? A gente não entrou em detalhes aqui, para a gente deixar um pouquinho mais para frente sobre isso, porque é um pouco mais complexo nesse momento, tá bem? E tem uma fase química, também chamada de ciclo de Calvin-Benson, que é usada aqui com essa enzima chamada de rubisco. Quem faz o trabalho aqui é rubisco. É bonito, né, gente? Rubisco. Lindo esse nome. Sintetiza também carboidratos aqui na forma de glicose. Depois tem aquelas etapas, tudo forma aqueles carboidratos todo lá que a gente já viu, né? E acontece a regeneração dessa outra enzima aqui e a produção de ADP. A produção de ADP por quê? Porque gastou energia, né, gente? Tirou os hidrogênios lá para sintetizar a glicose e tirou a energia para fazer tudo isso, tá bom? É claro que isso ocorre no cloroplasto, né, gente? Então, a fotossíntese de uma planta, coloca aqui, né, a fonte de água vem do solo, o dióxido de carbono na atmosfera, lembrando que esse oxigênio aqui não vai virar oxigênio na atmosfera, né, gente? Não vai virar. Vai lá para a glicose, tá bom? Produção de glicose ocorre no parênquima clorofiliano, que é o tecido onde você vai encontrar os cloroplastos. A água vem pela condução da seiva, o floema, tá? E o xilema, né, o floema aqui, ó, o xilema, quando vem a água na seiva bruta, depois que ocorre a fotossíntese, esse material vai ser conduzido pelo floema, que é a chamada seiva elaborada com a fotossíntese, né? Os cloroplastos, que é o local onde ocorre a fotossíntese, aqui a gente tem mais um desenho mostrando os tilacoides, que é a fase fotoquímica, a fase química aqui que ocorre no estroma, nessa região dos cloroplastos, e os cloroplastos também é uma bactéria primitiva, viu, gente? Por isso tem uma membrana interna, uma membrana externa, né, bem parecido com uma bactéria, tá bom? E aqui a gente vai deixar para depois, que é a fotossíntese vezes a respiração celular. Por quê? Porque os cloroplastos vão fornecer a glicose, né? A glicose, a mitocôndria pega a glicose, tira a energia dela, sintetiza o quê? Sintetiza o ATP, tá bom? Fornece a água para cá de novo, a água vai ser tirada aqui de novo, e daí faz um ciclo. Que a gente vai ver que a fotossíntese é a reação inversa da respiração celular. Tá bom? E a gente termina nossa aula por aqui. Vamos conversar lá um pouco e vamos ver também 2 pequenos vídeos, que a gente não pode esquecer dos vídeos, é super importante, né? Aliás, a gente tem uma outra coisa aqui para ver. Peraí, vamos lá. A gente tem uma outra coisa para ver aqui. Nós temos mais uma janela aqui para colocar. Sim, eu falei para vocês que tinha uma atualização da fotossíntese, tá? Então, antes de passar aqueles 2 vídeos lá, vamos ver essas atualizações aqui. Então, vamos lá. Nas plantas e algas, a fotossíntese é realizada por uma estrutura chamada de cloroplastos, que contém clorofila. Os pigmentos de coloração verde, que são indispensáveis pela conversão de energia solar em energia química. Os animais não têm cloroplastos. Não tem, então eles não podem fazer fotossíntese. Simplesmente assim? Não. A vida, ela sempre consegue se adaptar. Nos últimos anos, contudo, os cientistas descobriram espécies capazes de processar a luz solar, realizando simbiose com algas, ou simplesmente sequestrando seus cloroplastos. Opa, peraí, vamos voltar, professora, calma aí, peraí. Então, só faz fotossíntese quem tem cloroplastos, certo? Só fabrica glicose quem tem cloroplastos. Então, se um ser vivo capturar o cloroplasto ou fazer uma simbiose, um acordo lá com as algas, ele passa a ter a capacidade de fotossíntese, ainda que indiretamente, né? Será que isso aconteceu, professora? Aconteceu sim, gente. A Elícia clorótica é uma lesma, ela é verde, parece uma folha, mas não é planta, é bicho, tá vendo? Não é planta, é uma lesma. E o que essa lesma fez, gente? O que essa lesma fez, meu Deus? Olha, essa lesma,
ela consegue escravizar algas. Ela captura a alga, não é bem uma simbiose, né, gente? Ela captura a alga e alguns dos membros desse grupo, eles podem roubar os cloroplastos das algas, tá? Então, o que ele faz? Pensa bem. As algas produzem fotossíntese porque tem cloroplasto. Eu quero produzir fotossíntese, eu quero fazer fotossíntese também. Então, eu vou lá, capturo o cloroplasto das algas e coloco na minha célula digestiva e passo a fazer fotossíntese. Bom? Então, ele é capaz de viver meses alimentado pela luz solar como se fosse uma planta, que ele capturou, roubou lá os cloroplastos das algas, tá bom? Ele pertence a um grupo de molusco, tá? Gastrópodes, que também se encontram nos caracóis e lesmas de jardim. Caracóis e lesmas de jardim também são gastrópodes, tá bem? Essa helícia também é um gastrópode. Elas são capazes, então, de viver de fotossíntese, porque eles vão capturar, né, o cloroplasto das algas, tá bom? Captura o cloroplasto e eles fazem ele sintetizar a glicose, tá bem? Alguns desses membros também são capazes de escravizar algas. Eles capturam as algas, ficam um tempinho com elas, tiram os cloroplastos e depois se livram das algas, tá bem? E também existem alguns membros que fazem simbiose. A simbiose não é assim, né? A gente capturar o cloroplasto, é usar os trabalhos das algas em troca de alguma coisa, bem? Existem também o único vertebrado fotossintético. Opa! Eles também fazem fotossíntese, professora? Fazem, sim. Só que diferente dessa lesma aqui, que ela cata a alga, tira o seu cloroplasto e faz a fotossíntese lá nas suas células digestivas, esse bichinho aqui, essa salamandra, esse anfíbio, ele não faz assim, não. Ele tem uma simbiose com as algas. Então, as algas passam a viver com ele, né, junto dele, e ele começa, então, a fazer uma simbiose, uma troca aí, uma relação de troca, tá bom? E as algas ajudam ele a fazer a fotossíntese e ele dá aí algo em troca, provavelmente deva ser algum tipo de alimentação e proteção. Alguma coisa parecida com isso, gente? Já ouviram falar? Eu já ouvi falar, viu, gente? Já ouvi falar, sim, nas mitocôndrias. Lembra que eles fizeram um processo de endossimbiose em uma célula eucarionte? Isso aconteceu já há cerca de 2 bilhões de anos atrás, e parece que agora a biologia está avançando no processo aí fotossintético, tá bom? Então, cuidado com você falar que só planta é capaz de fazer fotossíntese, porque tem um molusco aqui que faz fotossíntese capturando cloroplasto, né? E o outro aqui, ó, ele faz fotossíntese também, capturando o material. Capturando não, a gente está fazendo simbiose, tá bom? Agora a gente volta aqui, vamos lá assistir 2 vídeos para vocês ficarem assim, sabendo tudo de fotossíntese, para não ter mais nenhuma dúvida de fotossíntese. Vamos assistir 2 vídeos rapidinho, super rápido, para a gente poder, então, entender tudo de fotossíntese. Fotossíntese. Plantas verdes são organismos vivos que podem produzir seu próprio alimento. Elas absorvem água pelas raízes que são transportadas para as folhas. As folhas também absorvem luz e dióxido de carbono. A água também chega às folhas
reagem para formar alimento. Durante o processo, a liberação de oxigênio. Assim, o processo através do qual as plantas usam água, dióxido de carbono e luz solar para produzir alimentos é chamado de fotossíntese. Apenas partes verdes das plantas podem sintetizar seu próprio alimento, pois nas células destas áreas encontramos cloroplastos que contêm o pigmento clorofila. A clorofila é capaz de absorver a luz do sol, que pode ser usada na síntese do alimento. Assim, as folhas são as partes onde a maior parte da fotossíntese ocorre, razão pela qual são geralmente chamadas de cozinha das plantas. Vamos continuar, então, com o outro vídeo, tá? Que esse daqui vocês vão ter que assistir. Olhando a... Plants provide us with food to eat and oxygen to breathe. They perform this amazing feat by the process of photosynthesis. Let's take a closer look. Photosynthesis requires carbon dioxide, which diffuses into the leaf through small pores, and then enters the cells. Inside the cell, carbon dioxide diffuses into the chloroplasts, where photosynthesis takes place. Chloroplasts use energy from light to transform carbon dioxide and water into sugar and oxygen. Zooming into a chloroplast, we see these flattened membranous sacs called thylakoids. Here, light energy is converted to chemical energy in the first phase of photosynthesis, the light reactions. The two green structures you see here are photosystems, large complexes of proteins and chlorophyll that capture light energy. An electron transport chain connects the two photosystems. Notice the small mobile electron carriers that shuttle electrons from one large complex to another. Now let's take a closer look at the steps of the light reactions. The photosystem on the left absorbs light energy, exciting electrons that enter the electron transport chain. Electrons are replaced with electrons stripped from water, creating oxygen as a byproduct. The energized electrons flow down the electron transport chain, releasing energy that is used to pump hydrogen ions, the blue balls, into the thylakoid. In the photosystem on the right, light energy excites electrons, and this time the electrons are captured by an electron carrier molecule, NADPH. The high concentration of hydrogen ions inside the thylakoid powers ATP synthase, producing ATPs. The light reactions in the thylakoid have produced two energy products, ATP and NADPH, that will now power the production of sugar in the Calvin cycle. The Calvin cycle takes place outside the thylakoids in the stroma, the thick fluid of the chloroplast. At the beginning of the cycle, carbon dioxide molecules combine with molecules called RUBP. The resulting molecules go through a series of reactions powered by ATP and NADPH from the light reactions. Sugar molecules known as G3Ps are produced. Most of the G3Ps are rearranged back into RUBPs that will begin the Calvin cycle again. But the important product of photosynthesis is the remaining G3P sugar. Some G3Ps are used to build glucose, which can combine into starch or cellulose. Still other G3Ps form sucrose. And some of the sugar is broken down by cellular respiration using oxygen in the plant's own mitochondria, generating ATPs that can power other work of the plant. Excess oxygen diffuses out of the leaf through the pores, while more carbon dioxide enters. Bom, gente, então a gente vai voltar aqui, né? Lembrando a vocês que eu sempre coloco algum material em língua inglesa, porque às vezes é a única forma que a gente tem, né, de poder compartilhar o material, tá, gente? Às vezes a gente usa um material que tem direitos autorais, e quando você coloca
no YouTube, o YouTube cancela o seu vídeo, porque tem direitos autorais, então não dá. Então, tem que usar uma coisa que não tem direitos autorais, e na biologia, a maioria está em língua inglesa, e a gente consegue colocar uma traduçãozinha para vocês poderem ler, tá bom? Mas é só para dar uma ilustraçãozinha, porque tudo que a gente viu, que a gente falou, comentou, mostrou lá no material, tá bem explicadinho, só para vocês poderem ter o visual, tá bom? Beijo no coração e te vê na próxima aula. Tchau, tchau para vocês.